Muito bem, a gente, nós vamos voltando aqui para o nosso estúdio agora, já com a presença de Wellington Silva, aí com um fone e com um microfone cibernético, né? Parece até um... mas tá baixo o seu áudio, aumenta o som aí, porque o que não falta é tecnologia para você botar isso para fora. Com certeza. O nosso convidado de hoje, Paulo Gontijo. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Bom dia, Jansen, bom dia, Wellington, prazer estar aqui com vocês. Eu fico até com vergonha, viu, Paulo, quando eu e você, a gente fica com essa humildade de usar um fonezinho, né, de ambulante e tal, aquela coisa simplória, né? Mas e aparece um camarada com um troço cibernético desse tamanho, é até constrangedor. Você não se sente assim humilhado, não, Paulo? Fala a verdade. Eu me sinto um fusquinha contra uma carreta, mas tudo bem, vamos embora. Poxa, mas e o microfone dourado dele ninguém fala, né? Esse microfone dourado mas ele é pintado, não tem nenhuma alusão ao ouro de verdade. Isso aqui é um Helles BM800 que qualquer radialista hoje tem. Mas não tem dúvida que fica bonito. O Wellington, a gente, eu sempre costumo falar que a gente não tem falta de assunto para trazer, porque a nossa política, os nossos políticos e nossos dirigentes, eles são prodigiosos em produzir matéria para a gente falar aqui no programa. É impressionante, toda vez tem uma coisa nova. E eu acabei de conversar com o Flávio França, eu não me aprofundei muito, mas aproveitar que o Paulo está com a gente, eu vou já explorar o Paulo agora. Eu li esse final de semana que o Luiz Roberto, ministro do STF, né, Luiz Roberto Barroso, ele suspendeu a lei que o governo federal tinha, onde o governo federal tinha estabelecido o limite mínimo, né, o piso salarial de enfermagem. Primeiro, não é muita intervenção do judiciário nas ações do governo federal? Isso, primeiro. E segundo, não é um retrocesso? Então, agora, o próprio Poder Judicial está impedindo o governo e usando os mesmos argumentos que o governo antigamente utilizava, de que não tem dinheiro para aumentar o salário de fulano ou de Beltrano. Me expliquem vocês dois aí essa barafunda que ocorreu sui generis no país esse final de semana. Pergunta de $1 milhão, né? Não, na verdade de muitos bilhões de reais. Bilhões de reais, é isso aí. Ô, Jansen, eu vou colocar um ponto aqui que eu acho super importante. Assim. Esse ato, na verdade, do Congresso, né, de aumentar o piso, de chancelar esse aumento, ele traz um impacto, né? Porque ele afeta instituições privadas e afeta as contas públicas. E não foi levado em consideração isso. O que começou a acontecer já, né, logo após a sanção desse aumento, foi uma demissão bastante significativa de quadros da enfermagem. Porque, por exemplo, todo mundo tem em mente que você vai falar dos grupos os grandes grupos empresariais e tal, mas a Santa Casa, por exemplo, né, os hospitais filantrópicos, eles vão sentir como ninguém isso. E aí, assim, se você aumenta o piso, normalmente você gera desemprego. Quer dizer, a ideia de que você, numa canetada, vai conseguir aumentar o salário, resvala na capacidade das pessoas de pagar e das empresas de repassar aquele preço. Então, eu acho que a medida do Barroso tem como finalidade ali garantir as contas públicas. E uma coisa importante o Congresso não pode aprovar uma medida que não tenha fonte pagadora. Então, assim, vai afetar as contas públicas, porque isso afeta os enfermeiros contratados em entidades públicas, né, seja o nível municipal, estadual ou federal que seja, imagino que em menor quantidade, e aí, sim, vai ter dinheiro para pagar. Se a gente gastasse menos dinheiro com a aposentadoria de magistrado, do MP e tal, talvez tivesse. Mas nesse momento isso é mais uma bomba que pressiona as contas públicas, que vão ter, as entidades públicas vão ter que se endividar, vão gerar inflação. Esse é um ciclo muito ruim no Brasil, né? A gente aumenta os preços na canetada, os salários na canetada,
o cidadão comum na outra ponta não consegue pagar, e aí a gente tem que se endividar para botar as contas públicas em dia, isso gera inflação, e a gente já viu essa novela antes. Eu acho que o grande problema também, Paulo, é a questão de existir uma CCJ, existir toda uma estrutura, né, no Congresso para que seja, na verdade, analisado o projeto antes e mesmo assim passa, né? E mesmo assim passa. Isso a gente acaba perdendo um grande tempo, né, do processo, de todo o processo, e é o que realmente atrapalha. Acho que não precisaria chegar lá, né? Acho que se a gente tivesse hoje uma base em termos de CCJ mais eficaz, eu acho que a coisa pararia ali. Só que, infelizmente, realmente aí entra a questão política que acaba passando por cima, né, do que você falou aqui. Você bem colocou que precisa ter recurso para pagar. Você vai afetar as OS nas prefeituras que contratam, porque tudo vai subir. Como é que você fecha um contrato num valor X e a partir do momento que esse valor ele aumenta 30%, o que os prefeitos vão fazer? É um efeito cascata. Agora, não é uma reivindicação de décadas da categoria? Não age mais ou menos como que contra a categoria quando se dá para trás de uma conquista dessa? Eu acho que divide a categoria, né? Divide a categoria entre os empregados e os desempregados. Eu acho que assim, não acho que é bom para a categoria isso. Uma reivindicação que faz com que você tenha os seus representados, né, com mais risco de desemprego não é uma boa reivindicação, né? Nesse caso, assim, absolutamente não sustentável. Existem outras que são sustentáveis, essa não é, claramente. Então, eu acho que sim, a gente tem um histórico, e aqui no estado do Rio de Janeiro, então, você vai olhar os pisos salariais estaduais, o que acontece as categorias sempre encontram seus representantes, chama corporativismo, né? Onde cada um vai lá defender o seu. No Rio de Janeiro, a gente tem 4 faixas, 4, de piso salarial estadual, onde você vai de 1.600, alguma coisa, até quase 3 mil reais nessas faixas. E aí, assim, a ilusão que as pessoas têm é que, ao colocar na caneta esse piso salarial, você vai garantir empregabilidade máxima e salário máximo. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque se esse salário, né, esse piso salarial for acima da capacidade real de pagamento do mercado, né, das pessoas, de fato, a pessoa vai ficar desempregada. Então, assim, eu acho que foi um tiro no pé da categoria. Acabam... acho que, sim, saiu pela colada. Eu não li, confesso que não li todo o projeto, mas acaba provavelmente reduzindo a quantidade de profissionais que vão ter que trabalhar muito mais, porque o contratante vai acabar reduzindo a quantidade de pessoas, de profissionais no seu fornecimento. Então, muitas vezes, o que já acontece na iniciativa privada quando tem dificuldade, né? Você tem uma equipe de 10, você não consegue pagar 10, reduz para 8. Aqueles 8 passam a fazer o trabalho dos 10. E assim vai até se enquadrar a questão financeira do business, do negócio. Acho que não vai ser diferente aí nessa situação. Eu acho que tem um ponto importante do que o Wellington falou também, que é a insegurança jurídica que se gera. Exato. Né? Você já tem contratos assinados com o valor anterior. Vai ser uma farra de aditivo isso. Uma farra. Nas prefeituras e nos estados. Que todo mundo vai ter justificativa para fazer aditivo. Exato. Assim, vai dar confusão, Tribunal de Contas. Assim, eu acho que é mais um sintoma do jeito brasileiro de fazer as coisas, que acha que na canetada faz, e aí, assim, você vai gerando insegurança. Imagina se você tem um grande grupo empresarial que quer investir em serviços de saúde baratos no Rio de Janeiro, ou no Brasil. Isso afasta ou aproxima? Eu acho que afasta. O cara fala, vou investir aqui, criar emprego e tal, e numa canetada mudam todo o meu planejamento. Assim, acho que mas eu entendo plenamente o que vocês estão colocando, mas eu fico preocupado com uma outra coisa nesse aspecto. Entendido completamente o que vocês falaram, perfeito, entendi. Agora, a sensação que eu tenho é o seguinte, inclusive o Wellington passou por isso, falou sobre isso agora há pouquinho.
Se nós temos aqui um Congresso Nacional, duas casas, inclusive Câmara de Deputados e Senado, não tem ambiência e espaço para discutir tudo isso antes disso chegar ao judiciário, para que o judiciário arbitre sobre isso? Porque a minha preocupação é o seguinte, a sensação que eu tenho é que tanto o Senado como a Câmara também estão permitindo que as coisas passem para serem, de certa forma, no frigir dos ovos, decidido na ponta pelo outro poder. Então, estão se poupando de tomar decisões polêmicas por conta da proximidade das eleições, e estão deixando a coisa passar para deixar cair na mão do judiciário, e o judiciário começa a se sentir confortável em arbitrar as coisas entre as questões nacionais, praticamente estão tomando conta do país. Ou não é essa a sensação que vocês têm? Eu acho que isso foi a nobre arte, brincando com muita ironia aqui, né? Mas foi a arte de tirar o meu da reta. Eu aprovo aqui, eu sei que é insustentável, vai parar lá na frente. Mas aí a culpa cai no outro, não cai em mim. Então, assim, todo mundo que precisa de voto esse ano, né, na Câmara e no Senado, fica bem, porque passou o aumento, né, todo lado da categoria e tal. Estou passando uma coisa que é insustentável. Alguém vai provocar uma ação no Supremo, daqui a pouco isso vai parar. Eu sei disso, mas eu não estou preocupado. E aí eu consigo todo o apoio da categoria da enfermagem aqui e vou continuar batendo no Supremo, falar aqui justiça e tal. Não é minha culpa, eu lutei. Mas o fato é que uma coisa, voltando ao que o Wellington falou, assim, passou na CCJ. Né? Os nossos legisladores foram negligentes ao legislarem sobre um projeto que não é sustentável. Então, eu concordo com você, eu acho que é um sinal de não funcionamento das instituições como deveria. Né? E acho que um ponto super importante, existem alguns projetos aí em nível federal e estadual, é o seguinte: projeto de lei, de emenda e tal, tem que ter análise de impacto econômico. Assim, não adianta mais a gente achar que a gente pode ficar fazendo as coisas sem analisar o impacto nas contas. A conta não fecha mais, é sabido. Pois é, mas eu insisto exatamente nisso porque, o Gontijo, quando ocorreu a discussão sobre o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, uma quantidade enorme de parlamentar se dizia contrário. Bravatou, brigou, reclamou, usou o microfone, falou e tal. No Senado, só um votou contra. Os contrários votaram a favor. E na Câmara, a mesma coisa. Não foi diferente, na mesma proporção, inclusive. No Senado, dos 81 claros senadores, somente o José Serra, contrário, votou contra. Todos os outros não tiveram a coragem, para não dizer outra coisa, de votar contra. E na Câmara, apenas 14 dos 513 votaram contra, ainda que muito mais gente tenha sido contrário a essa decisão. Eu concordo com você. Eu acho que assim, a gente está falando aqui desculpa, ter passado uma pessoa atrás de mim. Não tem problema. Mas, enfim, eu acho que, assim, em muitos casos, você tem aquele voto de essa versão aqui é a melhor versão possível nesse momento da lei. Então eu vou votar porque eu me comprometi, mas eu consegui salvar porque a versão original era ainda pior. Em outros, teve simplesmente um monte de gente que não quis se expor em ano eleitoral com o ser... olha só, não é politicamente rentável, né? Não é politicamente vantajoso você ser o chato que não distribui dinheiro. Não é. Né? O bom é você pegar o dinheiro dos outros e distribuir. Beleza. Né? Sim, é o que rende mais voto. Ano eleitoral, todo mundo está preocupado com isso. Foi uma grande saia justa, na verdade, esse ano, essa votação, porque todos tiveram que se expor. Né? A imprensa em cima, mais do que nunca, e a opinião pública. E realmente você teve que estar ali em cima da corda bamba na situação para definir o que você faria. Vai contra o desejo da classe? Vai contra o desejo da... Claro, o desejo do povo é ter o valor no seu poder de compra. Mas o que isso impacta? É um assunto, como o Gontijo falou, economicamente, o economista ele tem que ser aquele chato. Tá dando ruim, as contas estão aqui, vai estourar. Se você não economizar, vai dar ruim.
A linguagem bem simples aqui que a gente tá falando. E é verdade. É o papel chato do guarda-livro, né? Exato. Olha, vai dar vermelho. Cara, alguém tem que olhar para as contas, né? Senão, assim, você dá um aumento de 600 e esse aumento de 600 compra, sei lá, 2 cestas básicas, 3, né? E continua a inflação como tá, ano que vem compra 1,5, né? Daqui a 2 anos compra uma. E assim vai. Aí você vai ter que aumentar para 800, aí segue inflação. Quer dizer, a gente já viveu. Todo mundo que tem mais de 35 anos lembra o que era inflação galopante. Lembra que era ter que correr na fila para pegar produto que acabava, marcar dinheiro, cortar zero, trocar de moeda porque o preço explodiu, né? E o impacto que isso tinha principalmente na vida da população mais pobre, que é quem tem menos acesso a banco, a investimento, a correção monetária na época, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que preservar o valor do dinheiro, não adianta sair imprimindo. E Jansen, você falou quem tem mais de 35 anos, infelizmente eu não tenho, não lembro disso, não tenho a menor memória dessa. Então, eu que sou mais velho, vivi isso, né? Eu não vivi essa situação. Agora, aproveitando que o Gontijo está aqui, Wellington, deixa eu explorar um pouquinho ele, claro, porque na semana passada eu discuti isso com uma candidata a deputada estadual aqui no Rio de Janeiro, e me parece que cada dia mais isso se torna um assunto a ser pensado ou repensado em termos constitucionais até. Nós vivemos uma federação, né? Não somos uma confederação como nos Estados Unidos, por exemplo. O que isso significa? Significa que numa confederação, como é nos Estados Unidos, o poder vem de baixo para cima, né? Ou do particular para o geral. O município tem poder maior do que o Estado, que é maior do que a União. Portanto, cada município tem sua lei, cada Estado tem sua lei. Quando a União, lá, o federal tem poder, o poder dele é um poder que não exatamente desce top-down. Ele tem que fazer ajustes em relação a estados e municípios. No nosso Brasil é diferente, nós temos uma federação. Uma federação significa dizer que a lei federal ela se sobrepõe às leis estaduais e municipais. É o entendimento da realidade da Constituição brasileira, em que a União tem poder maior do que o Estado, que tem maior poder que o município. Acontece que, como vocês bem falaram agora, quando o governo federal toma uma decisão de aumentar salários e pisos salariais, por exemplo, estou usando só como exemplo, ele estruncha as contas públicas de estados e municípios, dependendo do perfil de contratação que existe de determinado profissional em estados e municípios. Não está na hora da gente começar a repensar essa questão para que as contas e as realidades peculiares de cada lugar de um país continental como o nosso seja preservada em vez de ficarmos decidindo quase que de forma genérica o que deve ocorrer ou não em cada lugar? Concordo. Eu sou um fervoroso defensor da ideia de que você tem que deixar o dinheiro mais perto da origem, né, o máximo possível. E hoje você tem um sistema bastante complexo, né, onde parte do dinheiro vai, depois volta, depois tem fundo de participação, depois não sei o quê. Então, assim, no projeto, no Congresso já tem tramitando há muito tempo, a PEC 45, existem alguns outros projetos de reforma tributária que são necessários. Eu acho que, sim, você está falando de várias questões, né? Assim, tem a questão de dinheiro, tem uma questão de tomada de decisão, de representação, de tudo isso. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem Senado local também, além de ter Câmara de Deputados estaduais. Por outro lado, muitos municípios não têm nem remuneração para os seus vereadores, né? Coisa que aqui é impensável. É voluntário. É voluntário. Ou você tem orçamentos muito definidos na base, porque os municípios são pequenos. Mas os municípios se organizam baseados no seu próprio orçamento, né? Não tem a ideia de que eu vou montar um município aqui e depois eu vou ficar lá em Brasília pedindo dinheiro o tempo todo, né? Ou lá em Washington pedindo dinheiro o tempo todo para esse município. É claro que em algum momento o dinheiro federal impacta, mas assim, não é a lógica do sistema, né? Então, eu acho que esse modelo faz muito mais sentido.
tem muitas barreiras políticas hoje no Brasil para você reduzir o número de municípios, que é fundamental. Tá? Assim, Minas Gerais ter mais de 800 municípios, o Brasil ter 5 mil municípios, boa parte deles serem absolutamente dependentes de receita externa ao município, é muito pesado. Né? Não é um modelo sustentável. Então, acho que isso é um ponto importante. O outro é a divisão dos impostos mesmo. Porque, assim, se os impostos ficam mais próximos da base, estados e municípios são mais sustentáveis. E, por outro lado, tem uma outra coisa que é super importante e que em estados como o Rio de Janeiro a gente não tem, né? Quer dizer, a gente não tem, a gente usa mecanismos de burla, né? Que é a responsabilidade fiscal e endividamento. Então, assim, o Rio de Janeiro, hoje, ele deve 300% da receita corrente líquida, o que significa que tudo que o Rio de Janeiro arrecada em um ano inteiro como estado, ele deve 3 vezes. E a gente não paga essa dívida. Né? E é cumulativo, né, Paulo? Oi? E é cumulativo, né? Esse déficit vai se acumulando, né? E é que nem dívida no cartão de crédito, assim, tem juros em si. É um rotativo. É um rotativo bastante grave. E aí, assim, como é que você faz? Tem que diminuir despesa e aumentar a receita. Né? Para diminuir despesa, você tem que atacar as questões das aposentadorias altas. Eu acho que assim, não faz o menor sentido taxar a aposentadoria de gente que ganha pouco, mas, né, de MP, deputado, etc. Assim, faz sentido, pesa muito no orçamento. 2, assim, parar de contratar acima da nossa capacidade de pagamento. Aí 3, ter uma estrutura mais eficiente. O estado do Rio é muito ineficiente, então a gente custa muito caro para oferecer serviços muito ruins. E se a gente não faz isso, né, a gente depois vai lá e depende de Brasília. Então, assim, a gente não faz o próprio dever de casa, sabe? A gente não é adulto ainda, como Estado. A gente ainda depende do papai e da mamãe. E aí a gente vai, gasta tudo na noitada, e paga cerveja para todo mundo, fala, estourei o cartão, bota mais dinheiro aqui. Tudo bem, vou renegociar com você pela última vez, hein? É a mesma coisa. Né? A gente tem um exemplo claro disso recentemente, o escândalo do CEPERJ, que foi o recurso dali, dos projetos, tanto da Secretaria de Esporte e outra secretaria, foram oriundos da venda da SEDAI. Então, as cifras são aí mais de 280 milhões, se não me engano. E a gente está vendo que é uma coisa não transparente. Eu não estou nem falando que é algo que seja cascata de corrupção, mas eu estou falando que não é transparente, isso já está provado, né? Então, estão fazendo de tudo para mostrar ali o que realmente está sendo feito, enfim, mas não conseguem ter essa total limpidez nas informações. Então, é muito complicado. Você com um valor desse aí que o Gontijo mostra, né, dever 3 vezes o que arrecada, e quando entra recurso, se usa mal, fica realmente muito complicado. Pois é, e a reboque disso, dentro do que eu tinha perguntado, e já usando o comentário do Gontijo, que foi muito bem colocado, eu pergunto o seguinte: essa determinação, por exemplo, do governo federal de padronizar o ICMS cobrado dos combustíveis não gera, de novo, exatamente essa distorção? Porque se eu tinha uma determinada cobrança, é porque eu expectava uma determinada receita. Com a redução desse imposto, eu abri um buraco no meu orçamento, ou não? Nesse ano, especificamente, não tanto, tá? Eu acho assim, eu não acho que o governo federal tem que apitar sobre ICMS de Estado. Isso é uma questão do Estado. Né? Então, assim, eu acho que politicamente está errado. Por outro lado, esse é um ano onde a arrecadação do ICMS está gigante por causa do preço do petróleo. Então, assim, o preço do petróleo internacional subiu, o ICMS sobre combustível, a arrecadação foi no teto. Então, assim, houve espaço para isso. Nunca tinha se arrecadado tanto com essa origem, né? Agora, a arrecadação seria, obviamente, muito maior. Sim. Se não houvesse essa redução. Então, assim, é uma briga, de novo, em ano eleitoral, o governo federal olhando e falando o seguinte: olha, se o preço dos produtos na gôndola não reduzir, eu não vou ser reeleito. Vou fazer pressão em cima dos estados. Vocês estão com folga, reduz o ICMS e tal, não sei o quê. Os estados, obviamente, não queriam, mas, em algum momento, viram que tinha espaço e que fazia sentido. De novo, assim, eu não vejo como um grande problema a redução, porque era um momento exatamente de
de recorde de arrecadação no ICMS, mas a forma como foi feita foi por uma... Assim, foi um bem que veio pela razão errada, da forma torta. As coisas não podem ser feitas assim. Sem planejamento. E de uma forma de cima para baixo. De novo, assim, tudo que a gente falou de dar mais poder aos estados e aos municípios não acontece nesse caso. Então, verdade. A gente ainda tem esse hábito de esperar que Brasília oriente, coordene e mande, né? Vou falar grosso com os governadores e tal. Enfim, é isso. Agora, já que você tocou em Rio de Janeiro, eu queria te perguntar o seguinte, especificamente no Rio de Janeiro, que está em processo de recuperação fiscal, inclusive, esse tipo de redução não afetou esse processo? Não tinha nada atrelado a isso em relação aos ganhos de ICMS? Vai ficar tranquilo para a gente? Como é que estão as contas públicas no estado do Rio de Janeiro? Ô Jansen, Tranquilo. Tranquilo não vai ser, né? Não vai ser. Eu acho que é uma encruzilhada, porque assim, o que acontece? Esse dinheiro, do jeito que o governo do estado está gastando em ano eleitoral, essa arrecadação extra não ia ser usada, pelo visto, para pagar a dívida. Deveria, tá? Então, assim, o cenário correto seria arrecadação extra, tá sobrando um pouquinho de dinheiro aqui, eu vou usar para diminuir essa Aproveita para pagar. Né? Porque senão eu vou comprometer as gerações futuras. Quanto mais eu consigo melhorar a minha dívida, mais as pessoas vão olhar para o Rio e falar, pô, esse povo é sério, eu vou investir aqui. Né? É que nem um pagador qualquer. Sim, se a pessoa fica te pedindo cada vez mais dinheiro emprestado e não paga nunca a dívida, você fala, vou parar de emprestar. Só que o governo do Rio, todo o dinheiro extra que pega, vai sendo distribuído para irrigar as bases em ano eleitoral. Então, eu honestamente não sei o que seria melhor aqui, tá? O melhor cenário de todos assim, seria a arrecadação extra entrar no cofre do Estado e ser usado para pagar as dívidas do Estado e melhorar o perfil da nossa dívida. Não acho que isso iria acontecer. Ok. Até mesmo para a gente ter uma visão melhor de investidores que querem colocar dinheiro aqui, enfim, né? Acho que tudo isso afeta, né, Jansen? É fato, não tem por onde correr. Acho que quando uma grande multinacional quer vir para o Brasil, ele vai analisar os prós e os contras, né? E quando se tem mais contras, o cara fala, vou botar dinheiro em outro lugar que eu vou ter um investimento mais seguro. Enfim, é isso. O básico é isso. Agora, meninos, nós estamos a menos de um mês agora das eleições, né? Hoje é dia 5, as eleições acontecerão dia 2 de outubro, já estamos com menos de 30 dias das eleições desse ano. E aqui no cenário do Rio de Janeiro, nós temos que votar para governador, como em todo o Brasil, né? Governador, senador, deputado estadual, federal, e vamos votar para presidente. Como é que vocês estão enxergando, e a pergunta agora é mais específica para o Wellington, como é que você está enxergando, Wellington? Não que o Gontijo não possa falar também, vai falar, lógico. Mas como é que você está enxergando, Wellington, o cenário? Você acha que, primeiro, para governador está definido o segundo turno, não está definido o segundo turno, quem são os players? Em relação ao Senado, quem são aqueles que você acha que concorrem mais de perto? E no que se refere à LERJ, por exemplo, você acha que nós teremos a renovação que você tanto sonha ou ainda tem muito cacique tentando concorrer às vagas para muitos índios, para poucos índios, na verdade? Eu acredito que hoje a gente briga muito com uma máquina pesada, como o Gontijo colocou aqui também. Isso, né? A gente tem visto aí vários escândalos nesse sentido. Isso atrapalha demais a renovação, porque você está brigando com quem está lá e que não quer sair, né? A questão da situação, né? E enquanto oposição, digamos assim, é um trabalho muito mais árduo, porque a gente entende que quem está posicionado tem as informações e isso facilita o seu movimentar, né? E até mesmo a gente vai vendo nas pesquisas um certo distanciamento dessa questão da oposição, infelizmente por conta disso. Mas eu acho que o nosso papel, que
foca renovação política, tem que realmente multiplicar, somar forças, ser realmente o chato na investigação, em estar trazendo a informação real, né, não a informação maquiada, porque infelizmente é o que tem ocorrido muito no nosso estado hoje, números que não são reais. Quando a gente vai avaliar mais a fundo, né, ou com outras variáveis, a gente consegue mudar um pouco esse cenário, esse panorama, né, isso para quem é técnico. Então, acho que falta realmente hoje capacidade técnica de quem está no governo, e isso é fundamental. Acho que tem um populismo muito grande, que isso já é um cenário América Latina, cenário mundial. Acho que isso tem que ser combatido, Jansen, né? Infelizmente, nossos políticos são tratados por apelidos e não por nome. Acho que isso tem que ser revisto. Claro que a Constituição permite, né, o TSE permite, mas eu acho que a gente tem que apresentar muito mais perfis técnicos em termos de políticos do que o que ocorre hoje. E, infelizmente, a gente está aí há anos vindo, entra governo, sai governo, vindo num declínio dessa situação. E não vejo o melhorar. Então, eu acho que os números, claro, os institutos de pesquisa são confiáveis, sim. Eu não posso, de forma nenhuma, desmerecê-los. Mas vale muito por conta desse recurso todo que hoje a máquina acaba trabalhando a seu favor. Tá? Então, esse distanciamento para os segundos colocados, ele acaba se tornando maior, realmente. Ok. Agora, em termos de renovação, por exemplo, da Alerj, você está esperançoso? Então, em termos de Alerj, o percentual de 1/3, né, é muito pouco. O percentual de 50% é sonho, dentro da realidade hoje seria utopia, né, por conta de tudo isso que eu falei aqui. Mas é viável desde que todos que tenham essa informação também, né, que tenham esse preparo, porque hoje tem aquela situação, né, o povo, a grande massa, né, infelizmente vota por uma influência, não é por questão de conhecimento político. Então, isso é importantíssimo, a gente despertar nas gerações novas. A gente teve aí 2 milhões quase de títulos novos tirados da galera de 16 a 18 anos. Então, é preciso ter esse despertar para que apertem um sim consciente, e não por conta de uma influência de um influenciador, mas que eles entendam o contexto. E eu acho que o nosso papel, como administrador público, o Gontijo, que é gestor público, você que é radialista também com formação, é trazer isso, né, ao conteúdo de imprensa, uma imprensa imparcial, e poder mostrar quem é quem, o que realmente pode ser feito. Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Para falar. O Gontijo está doido para falar, ele já abriu a boca 3 vezes. Fala, Gontijo. Pode me cortar, Gontijo. Imagina, eu estava deixando você falar até o final. Eu sou, obviamente, suspeito para falar sobre o assunto. É o meu momento. Né? Mas, enfim, a luta da minha vida tem sido renovar a Alerj. Eu sou candidato a deputado estadual para isso. E acho que a gente precisa de uma representação que dê orgulho. Então, exato, me proponho a ser isso, estudei para isso, me preparei para isso. No Rio de Janeiro, a gente tem uma questão super, super delicada, que a gente tem uma Alerj onde você já teve o livro de posse sendo levado para presídio para dar posse a deputado presidiário. Né? Então, assim, tem uma questão moral importante, né, de gente que assim, se propõe a fazer as coisas do jeito certo. E tem uma questão técnica, né? Gente que se propõe a votar olhando para o orçamento, que se propõe a votar olhando para a realidade do Estado e não a orientação do governo. Eu sempre cito alguns dados porque eles são muito chocantes para mim, mas hoje a gente tem no orçamento da Civil 2 bilhões de reais e a gente usa 1.300.000. 1.300.000 só.
de 2 bilhões para combater corrupção e lavagem de dinheiro. A gente não desmonta a organização criminosa, a gente não resolve a questão da segurança, assim, e a gente condena os nossos policiais a enxugar gelo todo dia. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Eu conversei outro dia com delegados de polícia que não olhavam para o orçamento. Cara, é o teu pessoal. É a tua infraestrutura. Entendeu? Então, assim, a gente precisa provocar esse debate na sociedade porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo e têm que votar de acordo com a realidade e quem representa o que se propõe a fazer. Então, enfim, eu fico exaltado porque eu adoro o tema. Acho que tem muito trabalho para fazer e acho que a renovação passa por quadros, né? Não só eu, óbvio que seria absolutamente capcioso falar, mas assim, acho que quadros que se prepararam para estar lá e que estão dispostos a fazer trabalho parlamentar, né? E não só a ficar trabalhando como despachante. Então, assim, eu acho que é fundamental. Perfeito. E numa bancada que é segurança pública, uma bancada de segurança pública que é gigante, a gente sabe disso. Você bem falou. Ninguém fala. Como é que pode? Mas só falam de salário. Falam de aumentar o salário da corporação e ficam falando assim: eu defendo, eu não defendo. Eu sou amigo, aquele ali é inimigo. Cara, inimigo é quem não vota direito. Né? Inimigo é quem não dá dinheiro pro cara ir pra trincheira. Entendeu? Quem não dá inteligência para apoiar a ação policial. Inimigo é quem aumenta o salário do coronel e deixa a tropa sem nenhuma proteção. Então, assim, eu acho que o debate... A sensação que eu tenho... Desculpe interromper vocês, mas já interrompendo, a sensação que eu tenho é de que nós chegamos a um status quo de precarização de todo o processo de governança estadual no Brasil inteiro, mas estou falando agora mais especificamente no Rio de Janeiro, que não adianta mais a gente achar que um único assunto pode ser bandeira para levar adiante, para resolver. Nós temos um conjunto de problemas para resolver. Toda e qualquer questão nossa, ela é complexa, ela não se resolve com atitudes simplistas, com atitudes pontuadas, elas demandam muito pensamento, muita complexidade e elucubração sobre o assunto, porque todos os assuntos vão tocar em outros. Nós estamos vivendo uma circunstância em que há uma transdisciplinaridade dos problemas. Então, não adianta mais a gente ficar discutindo um assunto especificamente, porque vai levar a outro. Você, por exemplo, você está falando aí que a questão de que só discutem salário, e é verdade que eu tenho percebido isso. Agora, discutem salário e como se só o salário fosse resolver o problema. E lembrando sempre, o salário vai causar um outro problema. Resolve o problema do salário, acontece o problema do orçamento. Que aí aumenta o orçamento. Quer dizer, não é uma coisa simples de resolver. Não é fácil de dar por uma coisa ou por outra. Perfeito. Se não for na causa e efeito, a gente vai continuar, entra governo e sai governo enxugando gelo. Não tem jeito. Tem uma expressão que eu ouvi outro dia, numa discussão sobre a reforma. Outro dia não, já tem alguns anos na reforma da Previdência, que, assim, o nosso risco é a gente virar um Estado previdenciário. Ou seja, a gente tira dinheiro das pessoas e a gente cobre a previdência de outros. Então, você tira dinheiro de muitos, paga aposentadoria para poucos e não devolve em serviço público para os muitos. Sim. Então, e isso é um ciclo muito perverso, porque significa que a gente não recupera aprendizado de jovem, a gente não gera posto de emprego, né, e perspectiva de futuro, a gente não oferece serviço de saúde, a gente não oferece serviço de segurança, e a gente tira dinheiro dessas pessoas e dá esse dinheiro para quem tem aposentadorias muito, muito pesadas, né, muito garantidas e muitos inativos. Né? Gente que está em casa, em muitos casos merecidamente, mas assim, são muitos. A gente foi bondoso, né, ao extremo durante muito tempo. Agora o regime vai ter que ser mais severo, não tem jeito. Verdade. Agora, olha, eu tenho aqui um texto encaminhado por uma ouvinte nossa, a dona Aide de Vila Isabel, que está dizendo o seguinte: vocês não entendem nada de economia. Vocês sabem por que estamos a fazer doações sem roubalheira, estamos doando sem prejuízo. Analise que estamos num mundo como o país com um PIB
mais equilibrado. Você entende de economia mais do que o nosso ministro da Economia, por acaso? Seria bom pegar umas aulas com ele, que recebeu prêmios internacionais. No nosso Rio de Janeiro tem governos corruptos há anos, disse a dona Aide de Vila Isabel. Dona Aide, eu não pretendo saber mais que o ministro da Economia, não. Mas eu tô argumentando aqui com base em dados. Se a senhora me trouxer dados melhores, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum apego a uma opinião confrontada com a realidade. Tá? Mas o fato é o Rio de Janeiro está nessa situação. O dinheiro está lá, assim, faltando. É só olhar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É só olhar o orçamento público. É só olhar os relatórios do Banco Central, do Ministério da Economia. Então, assim, temos uma situação muito delicada no Rio de Janeiro. Temos uma situação não tão delicada nacionalmente, mas ainda assim que inspira muitos cuidados. E a gente tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa só vai ser feito por parlamentares dispostos a olharem o dinheiro como um bem da população e que foi entregue em contrapartida de serviços públicos que não estão sendo prestados e tem que ser. Eu acho que esse é o ponto. E se livrarem dessa tutela do governo do Estado, né? Se livrarem da tutela constante do governo do Estado, que já é uma prática também de longos anos no cenário político carioca, né? Melhor dizendo, fluminense. Eu tenho sempre o hábito de falar carioca, quando, na verdade, a questão é estadual e não municipal. Muito bem, meninos. Olha, eu quero agradecer o carinho e a atenção de sempre do Wellington, sempre prestimoso e generoso em nos presentear e nos abrilhantar com a sua participação. Contígio, muito obrigado pela sua presença. Você é sempre muito esclarecedor. Volte de novo, viu? Anota aí na sua agenda. Eu sei que a sua agenda é uma agenda apertada, mas abre um espaço para mim, porque eu preciso de você aqui, volta e meia, ajudando principalmente nessas questões que se referem ao estado do Rio de Janeiro, que é um âmbito muito complexo e que demanda um olhar mais preparado. Eu, por exemplo, que sou cidadão e que não interfiro muito ou pouco pouco me informo, né, no que se refere às incursões dentro da LERJ, preciso que você nos dê esse olhar um pouco mais apurado, porque sofre reclamar sem saber o que está acontecendo, fica muito fácil, né, Wellington? A gente sempre faz isso, né? Sem dúvida, Jansen. E, assim, agradeço a todos os teus ouvintes. Né? Vamos deixar um minuto o Gontijo expor aí suas ideias, já que ele tem essa pegada aí de vir aí disputar um cargo na LERJ. Gontijo, fica contigo à vontade. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer. Sim, discutir o Rio de Janeiro é uma paixão, né? Estou sempre às ordens. Primeiro, deixar aqui meu Instagram para quem quiser seguir, conhecer minhas propostas, minhas ideias, é @Gontijo, né? Como o meu sobrenome que você está vendo aí. Gontijo RJ de Rio de Janeiro. Né? Lá a gente pode conversar mais, trocar uma ideia. E eu entendo que o Rio de Janeiro hoje precisa basicamente de duas coisas. De um lado, emprego e renda. Então a gente precisa facilitar a vida de quem quer gerar emprego no Rio, ter menos burocracia, menos imposto, mais acesso a crédito barato. E do outro, a gente precisa de ensino técnico de qualidade. Né? Ensino técnico para fazer com que os jovens entrem no mercado de trabalho e tenham oportunidade. Então, se de um lado a gente cria oportunidade, no outro a gente tem que preparar as pessoas para aproveitarem essas oportunidades ao máximo. Tá? Eu acho que isso é uma urgência. A gente precisa recuperar o aprendizado, né, que foi perdido na pandemia. E aí, para isso que eu me proponho, né, a ir para a LERJ batalhar todo dia. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado das minhas ideias, do que eu sou, do que eu represento, do que eu quero fazer, que me honrem. Né? Pode dizer o número aqui? Fica à vontade. Pode, então, pode falar, com você. Me honrem com o voto no 55553, que é o meu número. Obrigado por ter sido convidado para participar aqui, Jansen, Wellington. Tá? E vamos que vamos, porque a gente tem muito trabalho para fazer, para botar o Rio no trilho. Pois é, o Gontijo, deixa eu te perguntar um troço, deixa eu te explorar um pouquinho, você não vai responder isso hoje, mas vai voltar aqui para responder isso, ou antes ou depois mesmo das eleições. Você tocou num assunto que é a questão do ensino técnico. E tem candidato a presidente da República, por exemplo, que se gaba de ter produzido aí universidades ao borbotões Brasil afora.
Nós já abandonamos o ensino técnico no Brasil de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, abrindo um gap enorme entre a saída do ensino médio e a possibilidade de terminar um curso superior para quem consegue entrar. Chegou a hora de começarmos a olhar para o ensino técnico como uma solução para a melhoria da capacidade de empregabilidade do jovem brasileiro e também de gerar emprego e renda em diversas regiões do Brasil. Guarda essa pergunta, que eu quero que você traga essa resposta para a gente na próxima vez que você vier aqui, ou antes ou depois das eleições. Guardou, anotou? Se não guardou e não anotou, não tem problema, o programa está gravado e você vai poder ver. Virei com prazer. Você vai poder ouvir. Oi? Tática de jornalista para trazer o convidado de novo. Tudo bem. Prazer. Um abraço, querido. Deus abençoe. Obrigado, Wellington, para você também. E você que está nos ouvindo, não sai daí. A gente volta já já